Temos mais uma conversa sobre aves com o Gonçalo Elias e desta vez o tema é o mocho galego. E ao ler aqui alguma da bibliografia que nós temos usado para fazer estas conversas, ou para fazer estas conversas, apercebi-me aqui de três nomes comuns associados ao mocho galego que eu confesso que desconhecia e não sei se tu tens alguma coisa engraçada para dizer sobre isto, porque acho estes nomes realmente de veras fabulosos. Um, ave gatinhas, outra, chiu e outro, papagaio saloio. É verdade, o mocho galego tem vários nomes curiosos. O que eu posso dizer sobre esses nomes, como acontece com muitos outros nomes populares, são nomes de cariz regional. E estes nomes, por exemplo, Ave Gatinhas é um nome que era dado na zona do Porto, enquanto que Chiro era dado na zona de Barcelos. E havia ainda um outro nome curioso, que era Pássaro da Morte, este proveniente da zona de Esposende. Portanto, estes nomes vêm dali do litoral norte. Papagaio saloio desconheço a origem. Mas isto numa compilação de João Fernandes Pereira Lopes, que tem muitos nomes vernáculos para as várias espécies e que indica a respectiva origem quando ela é conhecida e, portanto, e acontece com muitas outras espécies terem diferentes nomes consoante as regiões do país, mas realmente no caso do mocho galego há nomes bastante curiosos. Associar o mocho galego à morte é uma questão mitológica, não é? Julgo que já na Grécia, esta ave sempre esteve associada à questão da sabedoria, à noite, e julgo que, não sei se os gregos e os romanos ainda o associavam também com pronúncio de morte. Bem, as rapinas noturnas sempre estiveram associadas aos mais variados mitos e crenças, histórias, uns de bom, outros de mau agouro, não é? Até porque temos que nos lembrar que se nós recuarmos umas centenas de anos não havia iluminação artificial e, portanto, as aves noturnas eram mais ouvidas do que vistas, quando muito viam-se assim os vultos a voar, e obviamente que na escuridão da noite isto podia dar aso enfim, Ainda para mais aves que nem sequer fazem muito barulho a voar, não é? Pois não, Aquela mas imagem caída do nada. exatamente, mas depois fazem aqueles seus chamamentos que às vezes podem ser um bocadinho assustadores. Agora, é verdade também que os mochos sempre foram associados à sabedoria, e a propósito da Grécia, ainda bem que referiste a Grécia, porque há vários aspectos curiosos a referir acerca da Grécia. Em primeiro lugar, tanto quanto eu consegui apurar, o mocho galego é a ave nacional da Grécia. E para quem se interessa, eu lembro-me quando apareceu, quando entrou em circulação o euro há 20 anos, ou 20, 21 anos, havia muitas pessoas interessadas em juntar as moedas de euro dos diferentes países. Eu nunca fiz a coleção, mas ia reparando, ainda hoje vou reparando nas moedas que aparecem. É claro que as moedas da Grécia, como é um país mais distante, não aparecem muito, mas já apareceram ocasionalmente. E as moedas de 1 euro da Grécia, na face posterior, têm o desenho de um mocho galego. Invoca, se não me engano, um dos desenhos do mocho galego mais antigos associados à deusa Atena, que À aliás deusa lhe dá um Atena, nome, não é? precisamente. Exatamente, que é a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria e da estratégia da guerra, que depois na mitologia romana o nome equivalente é Minerva, e então Atena tinha uma ave favorita que era o mocho, e por vezes as representações da deusa Atena aparecem com um mocho pousado na mão, ou um mocho ao lado dela, e portanto há esta associação, e o nome Atene, o nome científico da espécie Atena noctua, Atene vem precisamente da deusa, do nome da deusa Atena. Portanto, há esta associação entre a deusa da sabedoria e o mocho, se assim se pode dizer, o mocho sábio. E era o mocho sagrado de Atena também. O Noctur deriva de Nox ou Noctis, que significa noite, portanto será uma referência aos hábitos nocturnos desta espécie. Apesar desta espécie de hábitos noturnos ser a que também tem hábitos mais diurnos. Das que ocorrem em Portugal, sim. Há outras espécies também noutros países que também têm hábitos parcialmente diurnos. Aliás, nós temos cá também uma que aparece no inverno, que é a coruja do Naval, que haveremos de falar noutra ocasião, que também tem hábitos parcialmente diurnos.
Mas, embora o mocho galego às vezes se veja de dia, eles são especialmente noturnos e quando vemos de dia não é ao meio-dia, não é no calor do meio-dia. Normalmente é ou de manhã muito cedo, mesmo depois do sol nascer, ou então ao fim da tarde, digamos, 1 a 2 horas antes do pôr do sol, às vezes eles já aparecem pousados num poste à beira da estrada ou já estão a vocalizar. O que é verdade é que, por eles terem hábitos parcialmente diurnos, isto torna a espécie consideravelmente mais fácil de ver por comparação a outras aves de rapina noturnas. Portanto, tem a ver um bocadinho com os seus hábitos parcialmente diurnos e com a preferência também por coisas bastante visíveis. E quanto a habitat, como é que é com esta ave? Bom, o habitat é variado. O habitat tipicamente são assim umas zonas com algumas árvores, sem ser zonas demasiado densas, mas zonas com normalmente com algumas árvores e que alternem com clareiras ou então com paisagens em mosaico ou com sebes ou com bosquetes. Bosquetes são assim pequenos bosques, são formações florestais não muito extensas e também gostam muito de pomares e de olivais. Olivais, quando estamos a falar de olivais, é sobretudo aqueles olivais chamados olivais velhos, com aquelas oliveiras às vezes já com 100 anos ou mais. E isto, Esburacadas. exatamente, porque esta espécie nidifica em cavidades, que aliás é o que acontece com muitas rapinas noturnas, não com todas, mas com várias espécies. Eles nidificam em cavidades e, portanto, árvores velhas e esburacadas são muito apreciadas. Quem diz olivais diz também sotos que são plantações de castanheiros. Os castanheiros, quando já têm assim uma certa idade, também ficam muito esburacados e, portanto, também constituem locais, oferecem locais favoráveis à nidificação. Portanto, resumindo, eles gostam de zonas com algumas árvores de preferência com buracos, mas também podem fazer ninho, por exemplo, em edifícios arruinados, como se vê às vezes edifícios agrícolas abandonados, que têm as paredes assim já meio destruídas, ou então até amontoados de pedras em zonas sem árvores, como acontece, por exemplo, em certas zonas do Alentejo, temos planícies. O que é que são os amontoados de pedras? São amontoados de calhaus, né? Calhaus assim com alguma dimensão, que foram colocados assim em montículos, porque as pessoas, quando querem cultivar os terrenos às vezes estão cheios de pedras, e então removem as pedras para o terreno ficar limpo de pedras, e as pedras são colocadas ali em montes, e esses montes de pedras são aproveitados pelos mochos, quer como poiso, quer como local de refúgio ou de nidificação. Portanto, resumindo, tem um habitat que pode ser razoavelmente variado, tem que ter locais de nidificação, como para qualquer espécie, tem que ter poisos e naturalmente tem que ter alimento. Com tanta variedade, digamos assim, do local onde eles podem nidificar, isso significa que ele está presente norte a sul do país? Grosso modo, sim. Ou seja, ocorre por todo o território, embora com algumas assimetrias. Em primeiro lugar, é claramente mais abundante a sul do que a norte. Portanto, ele é razoavelmente comum no Alentejo e no Algarve. À medida que avançamos para norte, torna-se menos abundante. E porquê? Eu penso que eles evitam um bocado as zonas de serra, por um lado, ou seja, aqueles ambientes serranos, aquelas serras com encostas cobertas de matos e tudo, já não é bem o tipo de habitat que eles gostam de frequentar. Eu acho que são menos propícios, quer para alimentação, quer para nidificação, e como a metade norte é assim mais acidentada, eu acho que não é tão boa. E depois, eventualmente, também por certas zonas já terem sido muito transformadas. Portanto, eles, embora ocorram de norte a sul, são mais abundantes na metade sul. Seja como Portanto, for, penso que tem a ver com a questão dos ninhos acaba sempre por ser, ou da possibilidade de fazer ninho, é sempre um fator crítico, não é? Aliás, como em todas as espécies, mas nesta, pelo que eu também estive a ler, acho que o macho oferece, ou seja, assim, uma série de oportunidades de fazer ninho à fêmea e a fêmea escolhe um local. Sim, acontece com diversas espécies que o macho, enfim, indica, é uma forma de dizer, sugere um ou dois locais à fêmea para ver se ela gosta do local e se acha que tem condições para criar a prole. Obviamente que isto depende das oportunidades que haja disponíveis em cada um dos locais, né? E, portanto, eu penso que a disponibilidade de locais de nidificação, como referiste,
acaba por ser um fator crítico para esta e para outras espécies. Principalmente se juntarmos a isso o facto de se tratar de uma ave que é sedentária, não é? Sim, eles são muito sedentários e convém aqui recordar, eu penso que já referi isto anteriormente, mas sedentário não é a mesma coisa que residente. Nós usamos o termo residente para nos referirmos a espécies que estão presentes numa dada região ou no país durante todo o ano. Mas o facto da espécie estar presente todo o ano não quer dizer que sejam sempre os mesmos indivíduos que eles podem fazer movimentos. Sedentário significa que o indivíduo não sai do mesmo sítio, ou seja, anda sempre por ali. Efetivamente, estudos feitos em vários países mostra que eles fazem movimentos muito curtos, ou seja, há sempre alguma dispersão, porque quando os juvenis nascem e se tornam autónomos, eles têm que ir à procura de um local para se estabelecer, porque o local onde eles nasceram normalmente já está ocupado pelos pais, e os pais provavelmente vão continuar a usar o mesmo território nos anos seguintes. Mas os estudos que foram feitos no Reino Unido, por exemplo, onde já se fez muita milhagem, é que os movimentos de dispersão, na maioria dos casos, não excedem assim uns 10 ou 20 quilómetros e, portanto, eles andam ali numas zonas, num raio de ação relativamente pequeno. No entanto, existem casos de bichos, de indivíduos que fizeram dispersões ou movimentos, vamos chamar assim, até se pode chamar talvez migração, de algumas centenas de quilómetros. Penso que chegou o máximo que se conhece, salvo erro, chegou aos 700 ou uma coisa parecida. Mas não são de maneira nenhuma os casos mais frequentes. Portanto, aparece de vez em quando, há assim uns casos desses, mas são a exceção, não são a regra. Portanto, a regra é fazem movimentos muito curtos e andam ali pela mesma zona durante todo o ano. O que é curioso é que para uma ave que tem movimentos assim, tão curtos, digamos assim, de dispersão, tem uma distribuição descomunal, não é? Praticamente apanha a Europa quase toda e uma boa parte da Ásia e ainda apanha o Norte da Eles, África. sim, é assim, esta espécie realmente tem uma distribuição vastíssima, tem uma distribuição muito vasta que vai apanhar a Ásia, apanha o Médio Oriente, apanha o Norte de África e, e depois já agora um pormenor curioso, a espécie foi introduzida no Reino Unido, portanto eles ocorrem no Reino Unido, mas foram introduzidos nesse país, foram libertados, não se conhece muito bem a história, mas foram libertados no século XIX e depois conseguiram se estabelecer e ocuparam uma grande parte do país. E de resto, ocorrem na África, e não é só no norte, porque eles descem quase até aos trópicos, até à zona da Etiópia, e depois estendem-se por uma grande parte da Ásia e vão até à latitude mais ou menos de 60 graus. Portanto, só não ocorrem já lá para cima, para a Escandinávia, aí já praticamente não há. Mas tem uma distribuição vasta e tem uma data de subespécies diferentes pela Pois, sua isso área. também é uma coisa que me chamou a atenção. É algumas 13 subespécies, uma coisa assim, já não me recordo quanto é que é Sim, uma penso que coisa são 13. razoavelmente A grandeza. nossa é a Tenenoctua vidali com dois Is. Ora, para quem já ouviu o webinário dos nomes científicos ou já tem alguns conhecimentos sobre o tema, quando há um nome de uma espécie ou de uma subespécie que acaba em I ou em dois Is, normalmente é um epónimo, ou então um patronímico, também se pode chamar assim, ou seja, é um nome que deriva de um nome de uma pessoa, e neste caso deriva do nome Vidal. Portanto, ficou a Atena Noctua Vidali, com dois Is. E quem é este Vidal? Embora o apelido exista em português, existe em português o apelido Vidal, mas neste caso o nome refere-se a uma personalidade espanhola, que era o professor Ignácio Vidal e Cros, que era um médico e naturalista espanhol do século XIX. E então esta subespécie Vidali o nome foi dado em homenagem a este professor espanhol. Não foi dado o nome pelo Linneu, até porque o Linneu vivia na Suécia e esta espécie não ocorre na Suécia, ou pelo menos é escassa. Foi dado por um naturalista italiano que era contemporâneo do Linneu, que era o Scopoli. O Scopoli deu o nome a esta espécie em 1769, portanto pouco tempo antes do Linneu. Tanto quanto eu sei, o Scopoli, que foi contemporâneo do Linneu, manteve muita correspondência com o Linneu, mas eles nunca se chegaram a encontrar porque viviam longe um do outro. Mas o Scopoli, como vivia em Itália,
portanto era uma pessoa do sul da Europa, ele deu nome a uma série de espécies do sul da Europa e depois ia também trocando informações com o Linneu. Portanto, o Athena noctua, que foi dado inicialmente com o nome de Strix noctua, porque no tempo do Linneu havia muito menos géneros do que há hoje, então as rapinas noturnas foram quase todas parar ao género Strix, que é o nome da família, né, da ordem Strigiformes. Então era Strix noctua, dado pelo Scopoli, mais tarde passou a Athena noctua, mas a subespécie nominal é mais de Itália para leste, ali na zona de Itália e Eslovénia, e a da Península Ibérica então é a Athena noctua vidali. É esta então a história da taxonomia. E depois há mais uma série de subespécies, salvo erro são 13, como referiste, que vão pelo Médio Oriente, pelo Norte de África e pela Ásia fora. Daquilo que eu tive a ler, dá-me a sensação que esta vai ser daquelas espécies que ainda nos vai dar aí mais algumas voltas com nomenclatura, precisamente porque... Com nomenclatura não sei, parece-me estável a parte dos géneros. No entanto, uma das subespécies, que é a Athena noctua lilith, Lilith, que ocorre em Chipre e no Médio Oriente, tem umas características um bocadinho diferentes e há quem sugira que essa espécie, ou melhor, que essa população seja separada das restantes. Portanto, eventualmente no futuro poderemos ouvir falar desta que ocorre em Chipre e na Turquia, que é mais clarinho e tem umas biometrias diferentes, que é o Athena noctua lilith. Agora, quanto ao resto, não ouvi falar de grandes alterações em termos de taxonomia. Penso que esteja estável. Em termos de evolução populacional e em termos de estatuto de conservação, alguma coisa queiras acrescentar aqui também sobre este lado? Bem, há aqui muita coisa que se poderia dizer, embora a espécie esteja pouco preocupante, ou seja, a situação é de não tem qualquer estatuto de ameaça para além do pouco preocupante, porque continua a ser uma espécie bastante comum e com uma distribuição muito vasta. No entanto, a situação é bastante desfavorável. Eu tive a consultar dados para diversos países e a situação é bastante preocupante. Por exemplo, no Reino Unido, que é um dos países que tem monitorização há mais tempo, monitorização de aves nidificantes, nos últimos 30 anos a população caiu 70%, que é bastante, sobretudo na parte ocidental da Grã-Bretanha. Em Portugal, o programa de monitorização não tem uma duração tão longa, mas em 13 anos também caiu 70%. Isto de acordo com os dados do programa Noctua, que monitoriza as rapinas noturnas. E em Espanha também caiu 50% em 20 anos. E segundo o Atlas Europeu, nota-se alguma contração e desaparecimento da espécie em várias zonas, principalmente na Europa Central. Há várias causas apontadas para esta diminuição, portanto a espécie está a diminuir bastante. Entre os principais causas apontadas, a intensificação agrícola, que aliás é um fator que afeta muitas espécies que ocorrem assim em habitats agrícolas, a escassez de locais de nidificação, por exemplo, se deixa de haver edifícios arruinados ou se deixa de haver árvores velhas que às vezes são cortadas, isso reduz as oportunidades de nidificação. E depois um fator que infelizmente também acontece muito com esta espécie e com outras rapinas noturnas é o atropelamento. Portanto, há uma grande mortalidade causada por indivíduos atropelados porque eles pousam em postes à beira da estrada e eu já reparei que eles, quando voam, portanto, quando fogem, muitas vezes o que fazem é mergulhar. Não sei se já viste assim algum mocho, às vezes, a fugir, e eles, quando fogem do poiso, em vez de levantarem para cima, eles mergulham e depois vão assim quase arrasar ao solo e depois é que levantam a chegar à árvore ou ao sítio onde eles vão. Ora, um bicho que esteja pousado perto de uma estrada e que mergulhe, quando vai a passar um carro, o risco de colisão é enorme. E também não deve contribuir muito para isso o facto de que isto é uma daquelas aves cujo ângulo de visão é relativamente curto, comparado com muitas outras aves, não é? Não tem aquela... Pois, é predador, não tem é predador de topo, não tem aquela preocupação de andar à procura de outros predadores e depois... Pode não ajudar e o que acontece é que também à noite com os faróis dos carros uma ave facilmente fica encadeada e ainda há outra coisa, é que o aumento, hoje em dia há muito mais carros a circular à noite do que havia há 20 ou há 30 anos, portanto isso causa mais pressão e eu acho que à noite pode ser mais difícil para as aves fugirem aos veículos de dia, as aves veem os veículos aproximarem-se e conseguem fugir. De noite só vês uns faróis, é muito difícil tu veres o contorno do carro, mesmo que seja uma ave noturna, e portanto o que se sabe é que há muitos dados que mostram que o atropelamento é um dos principais fatores de mortalidade,
quer em Espanha, quer noutros países. Portanto, enfim, globalmente a tendência populacional é negativa e eu, independentemente disso, posso dizer pela minha experiência que eu hoje em dia vejo muito menos mochos do que via no passado. Também é um Portanto, fator que não listaste nas várias ameaças, que também é importante considerar nesta espécie, que é uma espécie especialmente. Portanto, ela é uma espécie carnívora, mas a base da alimentação são os insetos. sim, E, insetos. e Insetos e às vezes o uso, no caso em particular, então, com a questão dos pesticidas, não é? Também tem sido um aspecto que claro, pois, tem isso também contribuído. é algo que a intensificação agrícola, como eu referi há pouco, muitas vezes acaba por envolver também o uso de pesticidas e isso faz diminuir o número de presas potencialmente disponíveis. Ora, acho que com isto damos por terminada mais uma conversa sobre aves. Estivemos então aqui a discutir o mocho galego e despedimos até à próxima conversa. Obrigado, Gonçalo. Até à próxima. Obrigado, Zé, até à próxima.